Fala fera, tudo certo? Aqui é o Igor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde nós finalmente chegamos no quarto e último vídeo da nossa série sobre como desenvolver esse aplicativo que está aparecendo aí na tela para vocês, usando a Ionic 4 e algumas ferramentas do Firebase. Então se você gostou dessa série, gostou do conteúdo, não esquece de deixar sua curtida e de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito. Se você conhecer alguém também que pode ser que se interesse pelo assunto, que seja desenvolvedor web ou até mesmo mobile e seja interessado em Ionic, compartilhe com ele o canal, os vídeos, que eu tenho certeza que eles vão gostar e isso vai me ajudar muito também e vai ajudar muito o crescimento do canal. Então muito obrigado a todos vocês que estão apoiando e vamos nessa! Além disso, eu também criei uma lista de e-mails onde você pode se inscrever através do meu site igorremas.com, que está aparecendo aí na tela e que também está na descrição do vídeo, onde é só você colocar o seu e-mail lá e a partir disso eu vou poder te mandar dicas e conteúdos exclusivos sobre programação, desenvolvimento em geral, desenvolvimento web, mobile. Vou poder te mandar também notificações sobre quando tiver novos conteúdos no canal, né? Porque algumas pessoas já me falaram que mesmo inscritas no canal não estão recebendo notificações. Então, assim a gente vai ter certeza de que você não vai perder nada, nenhum conteúdo do canal e a gente vai poder ter uma comunicação melhor, você vai poder conversar comigo por lá com mais facilidade, eu também vou poder fazer algumas pesquisas de conteúdos que eu pretendo lançar por lá, então vai ser bem bacana. Então, se você não está inscrito, acessa lá igorremas.com e se inscreve que tem muita novidade vindo aí. Então, vamos lá. Nós praticamente já terminamos nosso aplicativo, né? Só que é uma coisa que eu prometi para vocês lá no segundo vídeo da nossa série seria que a gente ia fazer as regras de segurança no nosso banco de dados, né? Que a gente precisa disso para poder finalizar esse projetinho nosso. As regras de dados aqui no Firebase nada mais são do que as validações que você vai fazer do lado do banco de dados, onde você vai poder validar as informações que estão chegando, né? Fazer as verificações necessárias para saber se os dados são realmente aqueles que você deseja ter no seu banco, nos seus documentos, coleções e etc. E se todos eles estão de acordo com as suas regras de negócio. Geralmente, né, na maioria dos projetos, o que a gente faz é fazer toda essa validação no lado do servidor, né, a partir da nossa API. Lá a gente, antes de se comunicar com o banco de dados, né, a API seria um intermediário, a gente manda os dados do nosso cliente para a API faz as validações, vê se está tudo ok. Se tiver, ela manda lá para nossas services, né, para poder salvar no banco de dados, se tiver tudo certo. E se não tiver, ela retorna um erro para o nosso servidor. Só que aqui, com o Firebase, ele é conhecido como serverless, ou seja, ele não precisa da parte do servidor, e é isso que facilita muito a nossa vida, né? Porque a gente só faz comunicações diretamente com o banco de dados, com storage, com autenticação, e não tem que se preocupar com fazer toda aquela infraestrutura, programação, verificações, toda a parte do servidor, que geralmente a gente está acostumado a fazer. Só que aí para quem é iniciante em Firebase já tem essa dúvida, né? Pô, mas e a segurança dos dados, como é que funciona? Calma que eu vou te explicar nesse vídeo. Primeiro, que eu sempre falo, nunca duvide da capacidade do seu usuário de te surpreender com algum dado nada a ver que ele possa enviar. Seja algum dado mal formatado, mesmo com as validações, todas as validações possíveis que você tenha feito do lado do cliente ou qualquer outra coisa do tipo, assim, algo nada a ver, nunca duvide do cliente. E o segundo e mais importante também, nunca espere que algum usuário mal intencionado não vá acessar seu aplicativo ou seu site, porque sempre vai ter alguém mal intencionado que vai tentar extrair alguma informação sigilosa através de alguma vulnerabilidade ou alguma falha nas suas validações. Então é muito importante que a gente faça isso da melhor maneira possível, da maneira correta, porque o cara pode ir lá simplesmente fazer alterações na requisição, né, fazer mudança de dados e autenticação, e aí a gente quer estar prevenido caso venha acontecer esse tipo de coisa, seja um usuário que te surpreendeu com a sua capacidade de te enviar algum dado sem sentido algum, ou de alguém que está lá com mais intenções tentando fazer alguma caquinha no seu aplicativo. Então vamos lá, eu já estou rodando aqui o nosso aplicativo, né? Já fiz login aqui e eu vim aqui no nosso banco de dados, né? E estou na aba de regras. E o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui nos nossos dados os produtos que estão cadastrados. Enquanto eu estava antes de gravar o vídeo aqui, eu criei um novo usuário só para eu poder fazer login, então eu estou logado com esse ionic@igorremas.com, que ele tem esse ID que começa com 3JV e o anterior, que era o que eu já tinha criado com vocês, é o Z6O, só para a gente poder lembrar. Então deixa eu até copiar esse ID aqui. Já posso vir aqui e mostrar para vocês o que eu fiz. Esses três primeiros produtos aqui eu setei como o usuário logado, o Igor lá, o primeiro que eu fiz com vocês. E esses dois últimos eu setei como esse novo, né? Eu criei com esse novo usuário que eu acabei de mostrar para vocês. Então, olha só, é o mesmo ID, então o usuário que criou foi esse último de agora que eu acabei de criar, só para mostrar para vocês. Porque nós vamos começar a fazer as validações, inclusive, daqui do nosso aplicativo, porque é o seguinte, como eu falei, as três primeiras foram eu que fiz com a minha conta antiga.
E essas duas últimas são as novas que eu criei com essa minha conta nova. Tanto que se você for ver, nós vamos atualizar essa prancha azul aqui, ó. Essa prancha azul é essa do meio. Então vocês podem ver, prancha azul, preço 2.300. E o User ID não é aquele mesmo, esse aqui, ó, que é do último usuário. Ele é esse Z6O, que seria do usuário anterior que eu tinha criado. Ou seja, ó, se eu procurar não aparece nada, porque ele é correspondente a esse usuário desse e-mail aqui, que foi o primeiro que a gente criou. E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu já gostaria de falar que eu não vou abordar tudo sobre as regras de segurança do Firestore, né, porque senão vai ficar, primeiro que vai ficar um vídeo muito longo, segundo que vai até fugir um pouquinho do nosso escopo aqui, porque eu não vou mostrar tudo para vocês também, porque eu não teria nem como aplicar todas as possibilidades nesse nosso aplicativo, que é algo bem simples. Então vou mostrar só o básico aqui, explicar uma coisinha ou outra a mais para vocês poderem já fazer essa validação aqui no nosso aplicativo que a gente está desenvolvendo junto, e também já ter uma ideia, uma base, caso vocês queiram ir avançando de nível. Aí futuramente pode ser que eu traga um conteúdo mais completo sobre tudo isso. Então, como eu disse, esse aqui foi criado com o usuário Igor lá, né? E aqui nós estamos logados com a Ionic. Então, o certo não seria a gente poder vir aqui alterar, por exemplo, de 2.300 para 2.500, e ele vai ser alterado aqui normalmente, ó, alterou 2.500 pra gente, e se eu quiser excluir também, pronto, ó, eu excluí, já não tá mais aqui no nosso banco de dados, ó, só tem 4 itens, e isso não deveria ser permitido, porque o cara que criou não é o cara que tá logado. Então, como que a gente vai fazer essas validações? A gente vai ter que vir aqui nas nossas regras e fazer as nossas validações através desse arquivinho aqui. Lá na segunda aula a gente criou ele como modo público, porque não faria sentido, assim como eu havia falado, a gente já começar a fazer validações lá, sendo que a gente nem tinha terminado o aplicativo, não teria como a gente testar. Então aqui agora a gente vai começar a fazer isso, e é sempre bom avisar que nunca publique o banco de dados em modo público, né? Porque senão qualquer pessoa vai poder acessar e ler seus bancos de dados, modificar, até como está escrito aqui no aviso, que estão definidos como públicos, qualquer pessoa pode acessar e fazer o que bem entender no seu banco de dados. Então nós já vamos começar mudando isso aqui, e eu vou começar explicando para vocês que aqui nós estamos acessando o nosso banco de dados, né? E nesse caso em específico, isso aqui é um coringa, né? Que ele indica que todo e qualquer documento, coleção, subcoleção do seu aplicativo vai ser permitido a leitura e a escrita. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai apagar isso aqui, né? Porque a gente não vai mais permitir que isso aconteça. E eu vou começar explicando para vocês quais são as nossas possibilidades. Bom, nós temos 5 funçõezinhas aqui, que são as seguintes: get, list, create, delete e update. Bom, o get é para a gente poder listar um produto específico, né, que a gente usa, por exemplo, no nosso service. Deixa eu até abrir aqui para a gente. Aqui, ó, a gente está acessando o nosso método getProduct e está acessando nossa collection e especificando que a gente quer esse ID específico. Isso aqui é correspondente ao nosso get ali nas nossas regras de segurança. O list seria para fazer uma consulta que pode retornar vários documentos, ou um documento, até mesmo nenhum documento. Então é praticamente a mesma coisa, só que o get é para um documento específico e o list pode ser para vários. O create é para criar um novo documento, o delete para deletar um documento e o update para atualizar um documento existente. E essas palavrinhas-chave aqui podem ser divididas em 2 grupos. O get e o list correspondem ao read e o create, delete e update correspondem ao write. Ou seja, tanto qualquer função de leitura, né, corresponde à leitura mesmo, e qualquer função de criar, deletar ou atualizar correspondem ao ato de escrita. E isso é interessante porque geralmente a gente vai usar aqui, para o get police a gente vai usar o read direto, só que aqui são esses 3 que a gente vai usar de forma separada geralmente, né, que tanto para listar um ou vários documentos, a gente sempre usa as mesmas regras e a gente só faz alterações na hora de criar, deletar ou atualizar algum documento específico. Então, geralmente, a gente vai usar esse aqui e esses aqui de maneira separada. Sabendo disso, a gente já pode começar a acessar aqui, deixa eu até deixar aberto aqui, as nossas coleções de documentos. Você pode ver que tem aqui a coleção de produtos e os documentos que pertencem a essa coleção. E aí aqui dentro, ele funciona de forma hierárquica. Então a gente poderia colocar simplesmente, a gente já está falando que a gente está acessando todos os documentos do nosso banco de dados. Então agora a gente coloca um match, né, para acessar qual que é a coleção que a gente quer acessar, produtos. Então colocar aqui products.
E é importante você notar também que tem que ser o mesmo nome que está sendo especificado aqui, tem que ser especificado aqui também. Se você colocar com P minúsculo, alguma coisa diferente, já dá cagada, porque aqui é sensitive, então tem que ser igual. Products, e aqui a gente vai criar uma nova palavra-chave, que vai ser Product ID. Calma que eu vou explicar para vocês. Então, como eu disse, aqui dentro a gente está acessando todos os documentos, né? No caso são as coleções que estão disponíveis no nosso banco de dados, e a gente quer acessar uma coleção específica, que seria essa aqui dos produtos, onde estão todos os nossos produtos cadastrados. Então a gente está acessando os nossos produtos, e aqui com esse Coringa a gente define que as regras que a gente especificar aqui dentro vão ser válidas para todos os produtos que estiverem listados, né? No caso, todos os documentos que estiverem listados na nossa coleção de produtos. A gente poderia também até fazer dessa maneira para aplicar para tudo que estiver dentro ali da nossa coleção, só que não é uma boa prática. O mais indicado é a gente definir aqui para ele percorrer todos os produtos, e até porque também assim nós vamos poder acessar esse Coringa aqui como forma de variável, caso a gente queira fazer uma validação a mais. Por exemplo, Product ID agora vai corresponder ao ID, por exemplo, cada documento que está disponível dentro da nossa coleção. Então, quando a gente está fazendo a regra de segurança, ele vai fazer lá o que você quiser, o update e delete, vai tentar, vai chamar o método e vai listar aqui, a partir da nossa coleção, todos os produtos, e aquele Coringa que a gente acabou de criar corresponde a esse ID aqui, que é o ID que faz referência ao nosso documento. Então, no caso, se a gente quiser acessar, fazer alguma validação aqui, a gente poderia simplesmente usar esse Product ID. Só que nós não vamos abordar isso nessa aula, porque eu vou mostrar para vocês uma maneira diferente de validar aqui, mais simples para o nosso tipo de aplicativo. Bom, quando a gente está fazendo as validações, a gente pode acessar, geralmente vai acessar esses três tipos de variáveis, né? Três tipos de objetos. A gente tem o Request Auth, que é para acessar, caso a gente esteja autenticado com o Firebase Authentication, que a gente vai poder acessar caso a gente esteja fazendo a validação do nosso aplicativo usando a autenticação do próprio Firebase, o Firebase Authentication. A gente também vai acessar bastante o Request Resource Data, que esse corresponde aos dados que estão sendo enviados pela nossa requisição. Então seria como a gente está enviando aqui no nosso Details, deixa eu abrir aqui para a gente. Seria como aqui que a gente está enviando os dados do produto, né? E o produto tem um ID do usuário também que acabou de criar o produto. Então esses são os dados que a gente está enviando na nossa requisição, e a gente pode acessar todos eles a partir desse objeto aqui. E mais para frente eu já vou mostrar para vocês como. E temos também o Resource Data, que é para a gente acessar os dados que já estão salvos no nosso documento. E como que a gente faz essa validação para permitir ou não que isso aconteça? Bom, a gente já está acessando aqui o nosso banco de dados, a nossa coleção específica e os nossos documentos. E agora, como a gente faz? Com um simples valor booleano, ou seja, com verdadeiro ou falso, a gente vai definir se a pessoa pode ou não acessar e fazer as alterações, seja lá o que for, de acordo com a ação que ele queira fazer. Por exemplo, a gente vai permitir aqui nos nossos produtos que todos eles sejam lidos sem ter problema algum, e que também podem ser criados por qualquer pessoa. Então a gente vai colocar aqui um allow para permitir que somente a leitura e a escrita sejam permitidos. Isso aqui corresponde ao valor booleano verdadeiro, porque é a mesma coisa que a gente colocar if true. Isso aqui, caso a gente deixe assim essa parte, significa que é verdadeiro, né? Como se fosse um valor padrão. Então a gente está permitido a leitura e a criação de documentos, que a leitura seja tanto de um produto específico ou de N produtos que esteja lá, se esteja fazendo uma consulta, mais completa. E agora que vai começar a nossa programação mesmo para o aplicativo. Primeiro a gente vai fazer a parte para fazer o update de um produto. A gente só quer que um produto seja atualizado primeiro, e o principal de todos é se for o cara que criou. Então a gente não quer que, por exemplo, eu entre com uma conta diferente do cara que criou e vá lá e consiga fazer as alterações do produto. Não, a gente só quer permitir que as alterações sejam feitas pela mesma pessoa que criou o produto. Então a gente vai colocar aqui um allow update, ou seja, só permita que a atualização seja feito no documento, se agora a gente vai fazer a nossa validação aqui. Então, request resource data user ID for igual a request auth UID. Como vocês podem ver, ele é até autocompleto aqui pra gente, que já facilita bastante.
conforme a gente vai digitando, né? Porque daí ajuda a gente a não se perder também, não ter que ficar toda hora consultando documentação. Como eu disse, aqui no Request Resource, e no Data aqui no caso, a gente acessa os dados que estão sendo enviados pela nossa requisição. Aqui eu estou acessando o User ID, mas qual o User ID? Esse aqui que a gente está criando no momento em que a gente vai salvar o produto, seja para criar um produto ou para atualizar. Então toda requisição eu sei que ele vai ter esse User ID, além de todos os outros dados do produto que também vão poder ser validados depois. Mas em específico agora a gente está pegando o User ID para validar somente a pessoa que criou o produto. A gente está enviando e daí que a gente está pegando esse valor e está verificando se é igual ao cara que está logado lá através da autenticação do Firebase do nosso aplicativo. Porque esses dados também são enviados na requisição junto com vários outros tipos de dados, né, através do Firebase. Então aqui esse é um dos principais e a gente pode aproveitar e deixar isso ainda mais seguro fazendo o seguinte. Falando que também a gente só vai permitir se o resource, no caso, data user ID, for igual a request auth UID novamente. Por que que a gente está fazendo isso? Deixa eu até já publicar aqui. Porque, olha só, como eu falei, aqui a gente está verificando os dados que estão sendo enviados ali na nossa requisição e vendo se são correspondentes à seção do cara que está autenticado. E também nós estamos vendo se os dados que já existem no nosso documento correspondem também ao cara que já está logado. Então, além disso aqui da requisição, a gente está vendo se esse Resource Data User ID corresponde a vir aqui no documento e pegar esse dado User ID. Então, como eu expliquei ali no comecinho do vídeo, eu só tô repetindo só para frisar bem na mente de vocês, galera, para vocês não confundirem, tá? Me desculpe se tiver um pouco repetitivo. Então, o Resource Data, a gente está acessando os dados desse documento específico aqui. Então, ele vai percorrer todos os documentos e aqui a gente quer saber se o cara logado tem os mesmos dados do cara que está salvo já no banco de dados. E é por isso que a gente está acessando esse Resource Data User ID para vir aqui no documento, checar se esse User ID é igual ao cara que está logado. Fazendo isso aqui, e como eu já salvei, a gente já pode testar. Se a gente tentar fazer alguma atualização aqui nesses dois primeiros, né, que como eu falei para vocês, foram criados pelo usuário anterior ao qual eu estou logado, eu posso vir aqui e tentar colocar qualquer coisa e ele vai mostrar para a gente um erro. Por quê? Olha só, erro ao tentar salvar. Porque a gente não tem as permissões necessárias, né? A gente acabou de configurar aqui as regras de segurança e como não foi eu que criei, eu não posso acessar. Eu vou até deixar aqui o erro junto para a gente ver exatamente o erro que está chegando para a gente. Então tá, carregou e agora se eu tentar atualizar aqui, ele já vai mostrar o errinho, que no caso é aqui, ó, missing or insufficient permissions, ou seja, permissões insuficientes ou em falta. E por quê? Porque a gente vê aqui nas nossas regras de segurança e configurou que somente o cara que criou vai poder atualizar. Tanto que se a gente vier aqui agora nas duas últimas, que são as que a gente está permitindo que sejam atualizadas, e a gente colocar aqui atualizada, ela vai atualizar para a gente normalmente, porque as nossas validações ali estão retornando verdadeiras para o nosso usuário logado e com todas essas regras que a gente criou. Beleza, mas é só isso? Não, é muito mais completo do que isso, só que como eu disse para vocês, eu só vou abordar o básico aqui com vocês. E uma coisinha a mais que eu vou colocar aqui é se, por exemplo, se a gente quiser ter certeza de que esse dado created at que a gente está recebendo é um número, né? Porque aqui a gente está salvando como timestamp para depois poder formatar lá usando o pipe. Então a gente quer ter certeza de que isso aqui é um número. Dá pra gente vir aqui e simplesmente colocar request resource data created at is number. Assim a gente já vai conseguir saber se o created at também é um número. Então vocês vão ver que no momento em que a gente vier para atualizar aqui, ó, se a gente deixar do jeito que está, a gente vai poder atualizar normalmente para estilosa novamente. A gente vai poder atualizar aqui, não vai ter erro nenhum, porque a gente está enviando o number lá. Porém, se a gente vier aqui, pegar esse created at e colocar aqui, como no caso a gente está atualizando, então tem que ser nesse if aqui. Se nesse if a gente vier e alterar o created at para alguma string, né? Aqui no caso, e salvar, ele vai carregar aqui para a gente com um erro, né? De que uma string não pode ser atribuída a essa variável, porque lá na nossa interface a gente colocou aqui, isso aqui é do tipo number, tá escrito aqui, ó, não pode ser atribuído ao tipo number. Mas aqui só vai ter o errinho, o aplicativo vai rodar normalmente, então dá pra gente testar. Então se eu tentar atualizar qualquer coisinha aqui, ele vai dar erro pra gente, porque a gente acabou de fazer essa verificação aqui de que tem que ser um número. E se a gente retirar isso aqui, né, no caso ele já colocar a mesma coisa que tá aqui embaixo, e testar,
a gente vai poder ver que se eu salvar, ele vai funcionar normalmente e vai conseguir salvar pra gente aqui com os novos dados. Deixa eu até tirar esse aqui, porque esse aqui não é necessário aqui, somente na hora que a gente cria o produto mesmo. Beleza, uma verificaçãozinha a mais que a gente pode fazer é o seguinte. A gente quer ter certeza de como o cara está atualizando, assim como eu acabei de falar para vocês. A gente só quer ter esse created add quando o cara cria o documento. A gente não quer ter esse created add novamente aqui quando o cara está atualizando o documento, porque não faz sentido, né? Só se fosse um item chamado updated add, aí sim, quando foi atualizado. Mas não, a gente só quer ter esse dado aqui quando ele for criado e não quer mais que ele seja alterado. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui nas nossas regras e verificar o seguinte: se o request resource data created at for igual a resource data created at. Ou seja, aqui a gente está verificando também se essa variável que a gente está mandando aqui, né, o created at, que aqui a gente também está mandando dentro do if, mas é porque ela já está dentro do produto aqui. Se você der um log this product created at, ele vai mostrar para a gente quando foi criado. E aí aqui a gente está acessando essa variável e vendo se ela é igual ao created at que já existe aqui no documento, igual a esse aqui. Então, se for, beleza, ele vai atualizar pra gente, tudo tranquilo. Agora, se não for, ou seja, se o cara for lá e alterou a requisição, já vai dar erro para ele, não vai poder alterar nada aqui no nosso documento, porque tem essa validação sendo feita aqui. A mesma coisa a gente vai fazer para a função de deletar, né? Porque aqui vocês lembram que eu deletei o produto mesmo não sendo eu que criei ele. Como a gente vai fazer? É a mesma coisa que ali em cima praticamente. A gente vai dar um allow delete somente se, no caso aqui, como a gente não tem o request, né? Como a gente não está enviando os dados, né? É uma função de delete, não envia dados. A gente só vai verificar se o resource data user ID, no caso, esse ID aqui do cara que está no documento, o cara que criou o documento, se esse ID for igual ao cara que está logado. Request auth UID. Ou seja, a gente está falando, né, repetindo, só pode deletar se o ID que tiver lá no documento for o mesmo do cara que está logado. E simples assim, a gente já vai poder permitir ou não que o cara faça a exclusão do produto do nosso banco de dados. Então vamos publicar aqui e testar. Beleza, publicou. Agora vamos voltar aqui no nosso aplicativo e tentar excluir alguma dessas duas aqui. E vocês vão ver que vai dar erro pra gente. Erro ao tentar salvar, porque não são os produtos que a gente criou. Ó, erro ao tentar salvar. E agora, se eu tentar excluir essa última, vai dar certo e vai excluir pra gente. Aqui, ó, sumiu já. Ficaram só 3, porque essas duas últimas haviam sido eu que criei. Tá aqui o meu ID, com o ID que eu tô logado. Então, é isso. Como eu disse, é bem mais completo que isso. Aqui, no caso, você poderia acessar por exemplo, auth token, e-mail verified, phone number para verificar se o e-mail está verificado, para fazer a verificação do número de telefone, enfim, várias outras propriedades, né, da autenticação aqui, assim como você pode acessar outras propriedades também do resource, do request resource, pode criar funções e fazer algo muito mais completo e mais complexo. Só que como essa aula é mais específica para o nosso aplicativo Surfshopi, deixei algo mais simples assim para vocês poderem entender a base. Como eu disse, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem deixar aí embaixo um comentário com sugestão de vídeo para poder fazer um vídeo específico sobre isso. Eu posso fazer um vídeo abordando bem mais coisas e mostrando bem mais o poder das regras de segurança do Firebase, aqui do Firestore. Outra coisa também que pode ajudar vocês é o simulador que vem junto aqui. Então, no caso, a gente pode testar, colocando aqui o caminho, no caso products, barra o product ID. No caso, eu vou copiar esse aqui, do último. Product ID, que é o documento que a gente está acessando, né? A gente tem que estar autenticado, nesse caso, né? Então, a gente vai autenticar como? Com password. Daí, a gente vem aqui no nosso Authentication para pegar o nosso UID. Copiei já, coloquei aqui. E o nosso e-mail. Aí, colocamos aqui. Beleza, já estão aqui os dados necessários. E o que a gente quer testar aqui? A gente quer testar, vamos colocar aqui o update mesmo. Então a gente pode vir aqui em update e aí criar o documento, que no caso são os dados que a gente vai informar ali. O que tem que ter então? O user ID. No caso eu vou colocar um user diferente. Aqui eu vou pegar do outro usuário, não do que a gente especificou que está logado. User ID,
para a gente poder testar. O que mais que tem que ter ali? O created add, né? Tem que ser o mesmo. Então tem que ter o created add. O created add eu vou pegar o mesmo. Então deixa eu voltar aqui. O created add eu vou pegar o mesmo. Então a gente vai colocar aqui como number. E acho que só isso já é o necessário. E vamos executar. Vocês vão ver que ele vai dar erro pra gente e ele especifica aonde que está o erro e por que que ele aconteceu, né? Ele está falando que está nessa verificação aqui e se você colocar o mouse aqui em cima ele vai falar acesso negado para essa correspondência. Por quê? Porque aqui no nosso documento que a gente acabou de colocar aqui, né, nos dados, simulando os dados que a gente estivesse enviando no nosso aplicativo, a gente colocou que o usuário autenticado é o Ionic, né, o ID do Ionic @igorramos.com, e que os dados que estão sendo enviados, o user ID lá tá como se fosse o igor@igorramos.com, né, que é diferente do que está logado, então logicamente ele iria dar erro. E agora se a gente criar com o ID que eu vou copiar aqui, no caso esse aqui eu sei que é do Ionic @igorramos.com, que é o que a gente colocou como autenticado ali também, então vamos colocar ele como user ID string, e aí eu created at number, a gente vai copiar daqui também, que tem que ser o mesmo. Então, concluído, a gente executando, ele vai mostrar pra gente que vai ser executado normalmente. Podem ver aqui que a gravação é permitida no simulador, ou seja, ele passou por tudo. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar um documento aqui, colocar user ID, que eu já vou ali copiar, e o created at, porém agora com um number diferente, né? Eu vou aumentar só um aqui para 31, deixa eu copiar aqui de novo o nosso ID. E agora a gente pode concluir aqui e executar. Vocês vão ver que vai dar erro, porque é diferente, né? No caso, ele não mostra a linha específica aqui porque eu fiz uma quebra de linha, né? Ele considera como se tudo isso aqui fosse uma linha só. Mas ele já dá a gravação negada. E aqui a gente sabe que é porque o created at é diferente, não é igual. E aqui a gente só quer que o created at seja igual e não possa ser alterado quando for atualizado. Tem que ser o mesmo valor de quando ele foi criado para sempre. Então, se você tiver com dificuldade para fazer as suas validações e os testes ali direto do aplicativo, você pode vir aqui no simulador e testar tudo na mão aqui bonitinho e vendo aqui que pode ser os possíveis problemas ou porquê as suas regras de segurança não estão agindo da maneira como você pretendia que agissem. Então é isso, galera. Muito obrigado. Finalizamos aqui essa nossa série. Não fiquem tristes, porque eu em breve vou trazer muito conteúdo novo para vocês. Eu vou continuar postando vídeos semanalmente. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Deixe aí o que vocês acharam, o feedback de vocês desse vídeo específico, da série em geral, os outros vídeos disponíveis no canal. E mandem também sugestões aqui, como eu já falei, tanto aqui como na minha lista de e-mails lá, igorramos.com. Se você não está cadastrado ainda, se cadastre lá, para você não perder nada do canal. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!